Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Chegamos na metade do caminho. Chegamos no 6º dia do projeto Primícia 2026. E hoje nós vamos falar sobre a 6ª forma de se conectar com Deus e com aquilo que os céus estão dizendo. E hoje vamos falar sobre silêncio espiritual, o lugar onde Deus sussurra. Às vezes nós queremos ouvir muita voz de Deus, queremos muito saber o que Deus quer dizer para nós, o que Deus tem reservado para nós, mas poucas vezes nós queremos parar para ouvir a Deus. Nós queremos parar de falar, ficar em silêncio e ouvir o que Deus realmente quer dizer. Porque vivemos em um tempo de muito barulho, um tempo de barulho que é informação, que é opinião, que é cobrança, que é pressa, que é ansiedade. E o reino de Deus não opera em agitação. O reino de Deus opera em alinhamento. E muitas das vezes, numa reunião de alinhamento, enquanto uma pessoa fala, as outras escutam para se alinhar, se adequar àquilo que está sendo dito. O reino de Deus é a mesma coisa. Se nós queremos trabalhar para Deus, nós precisamos parar e ouvir o que Deus está dizendo. Porque Deus não compete com ruído, com barulho. Quando tudo se cala, aí sim Ele fala, porque o silêncio não é vazio, o silêncio é solo fértil para a revelação da parte de Deus. Olha o que está escrito em Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A ordem do céu, então, não é apenas aquietai-vos, mas é sabei. Então, quando estamos em silêncio para ouvir a Deus, o conhecimento de quem é Deus passa de ser teórico para ser algo experiencial. Porque aquietar-se é confiar. Confiar o quê? Confiar que Deus está agindo quando eu estou em silêncio. Deus está trabalhando, Deus está dizendo, enquanto eu ouço a voz dos céus. Então o silêncio, querido, é como um portal espiritual. Porque o silêncio é um portal onde a alma desacelera e o espírito desperta. E é nesse lugar que Deus trata motivações, que Deus cura feridas profundas e que Deus ajusta direções. Porque muitas respostas que buscamos em palavras, Deus entrega no silêncio. Jesus conhecia esse princípio. Jesus constantemente se retirava para lugares solitários, para ficar sozinho, não para fugir das pessoas. Jesus não queria ensinar as pessoas e curar as pessoas. Não era para fugir das pessoas, mas era para ouvir o que o Pai queria dizer, ouvir o que os céus estavam bradando. Lucas, capítulo 5, versículo 16 diz: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, antes de tomar grandes decisões ou fazer maravilhas e milagres, Jesus silenciava a voz do seu interior, a sua voz, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. E quando nós estamos com os ouvidos atentos ao que os céus estão dizendo, nós andamos e nos movimentamos na terra com autoridade celestial, autoridade da parte de Deus. Deus nos dá autoridade, Deus nos reveste de autoridade, mas para isso é preciso parar e ouvir. A pergunta para mim e para você nesse dia é: o que eu estou ouvindo? Será que eu estou parando para ouvir a Deus ou eu estou sendo guiado por qualquer barulho ou ruído que o mundo quer trazer para a minha vida? Porque Deus fala no sussurro. O profeta Elias aprendeu isso na prática, que nem toda manifestação da parte de Deus vem com um impacto visível. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. O vento forte passou, o terremoto passou, o fogo passou, mas Deus veio no sussurro. Depois do fogo, um sussurro suave. O sussurro, ele exige proximidade. Alguém que está sussurrando, ele só é ouvido por quem está perto. Então, se eu estou longe de Deus,
eu não vou ouvir o seu sussurro, eu não vou saber o que Deus quer falar. E quando alguém sussurra com você, é porque é algo que você precisa guardar para você. Quando alguém te chama ou sussurra no seu ouvido alguma coisa, algum segredo, é porque você é confiável demais para essa pessoa, para que você possa guardar esse segredo, ou para que você possa ouvir aquilo e guardar para você. Então, se você está ouvindo sussurros de Deus, é porque Deus confia em você e Deus quer a sua discrição. Deus quer que você esteja guardando aquilo que Ele tem para dizer, porque na hora certa aquilo vai ser passado. O sussurro de Deus se fala sobre conexão. O sussurro de Deus fala sobre alinhamento. Alinhamento para quê? Para que na hora certa o propósito para que essa palavra venha atingir será completa. O silêncio espiritual também nos ajuda a discernir o que os céus estão dizendo. Porque o silêncio não apenas nos conecta com Deus, mas nos torna sensível ao tempo espiritual. Porque no silêncio discernimos o que Deus está fazendo, o que Deus está pedindo, o que Deus está alinhando e o que precisa ser deixado para trás. Porque quem vive no ruído reage, mas quem vive no silêncio discerne. Aquele que vive sempre no ruído, no barulho, sempre vai reagir, vai querer fazer com as suas próprias forças, vai querer fazer da forma que acha certo. Mas aquele que vive no silêncio, ele vai discernir a situação e vai andar segundo aquilo que Deus quer, aquilo que os céus estão dizendo. E aqui eu vou deixar algumas aplicações práticas, algo que nós podemos fazer para que nós adquirirmos essa sensibilidade de poder silenciar o nosso espírito, silenciar a nossa vida, a nossa correria, para que possamos ouvir a voz de Deus. E é a seguinte coisa. Primeiro, separe momentos intencionais de silêncio diante de Deus. Quando você for orar, por exemplo, não chegue já, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Não, chegue e em silêncio, espere no Senhor. Deixa que o Senhor possa invadir o ambiente, Ele vai falar com você. Vai ter dias que você vai orar que você não vai falar nenhuma palavra e você vai ser completamente envolvido pela presença de Deus. Segundo, desligue vozes externas para ativar a sensibilidade interna. Terceiro, medite na palavra até ouvir o Espírito falar através dela. Não é ler por ler. Não, eu vou ler e tal. Por exemplo, eu já li a Bíblia uma vez inteira, né? E eu li assim, lendo e tal, e batendo meta, não, tem que ler tanto, tal. Depois eu tive que voltar a ler a Bíblia toda de novo, mas eu li ela com calma, eu li, reli algumas partes que eu não entendia, eu buscava de Deus um discernimento, do Espírito um discernimento, e isso somou muito mais na minha vida, entendeu? E quarto, aprenda a esperar sem ansiedade, confiando no tempo do céu. E aqui vem um princípio espiritual muito importante. Quem não aprende a silenciar, não aprende a discernir. Quem não cria espaço para o silêncio, perde a direção. Mas quem se aquieta diante de Deus, passa a ouvir não apenas a sua voz, mas o que os céus estão dizendo sobre a sua vida, seu chamado e o seu tempo. Então, queridos, vamos encerrar este vídeo fazendo a nossa declaração profética de hoje. Declare comigo. Eu declaro que ao silenciar a minha alma, minha sensibilidade espiritual será ativada. Eu declaro que ouvirei o sussurro do céu em meio ao caos da terra. Caminharei alinhado com a voz de Deus, discernindo tempos, direções e propósito. Porque no silêncio Deus fala, e quando Deus fala, tudo se conecta. Então, queridos, muito obrigado por chegar até aqui. Estamos com 50% do projeto concluído, graças ao Senhor Jesus. E eu creio que o que está por vir é ainda muito maior do que já está acontecendo. Eu tenho recebido testemunhos, testemunho de pessoas que têm dito assim: Rômulo, eu tenho sido muito abençoado por esse projeto, pela primícia, por aquilo que você tem falado nos dias, e eu tenho consciência que não é por mim. É porque Deus está conectando corações, Deus está conectando propósitos, e nós vamos nos conectar cada dia mais com aquilo que Deus quer dizer
e com aquilo que os céus já prepararam para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de sábado, um domingo abençoado na presença do Senhor. Beijo no coração e fique com Deus.